Olá, tudo bem com você? Hoje iremos ver ligação covalente. A ligação anteriormente estudada por nós foi a ligação iônica. Na ligação iônica que nós estudamos, o nome já diz, é uma ligação entre íons, um cátion e um ânion. Só que na ligação iônica, era necessário que um átomo fosse metal e o outro átomo ametal. O metal dava elétron, se tornava um cátion. O ametal ganhava, virava um ânion. O cátion e o ânion, por terem cargas opostas, se uniam. Essa era a ligação iônica. Hoje, veremos a ligação covalente. A ligação covalente é um pouco diferente. Na ligação covalente, o que nós teremos será uma ligação feita entre átomos de ametais. Lembre-se, o ametal é um átomo que quer ganhar elétrons. Neste caso, a ligação ocorrerá através de um compartilhamento de dois elétrons entre dois ametais. Através desse compartilhamento, os átomos irão adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, vão obedecer à teoria do octeto. Veja, se a ligação covalente ocorre entre ametais, é necessário antes que nós percebamos que os ametais, normalmente, eles apresentam 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Há um elemento químico que nós poderemos também classificá-lo como sendo um ametal, que é o hidrogênio. O hidrogênio já é uma exceção, ele apenas tem um elétron na camada de valência. Mas, normalmente, os ametais têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Para nós estudarmos a ligação covalente, o ideal é nós pegarmos como exemplo uma certa substância formada por ligação covalente. Eu proponho a molécula de gás cloro, Cl2. Veja, a molécula de gás cloro é formada por dois átomos de cloro. O cloro é um elemento da família 17, 7A, ou seja, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Perceba, se o cloro tem 7 elétrons, para ele adquirir a configuração de um gás nobre, basta ele adquirir mais apenas um único elétron. Se a molécula de gás cloro é formada por dois cloros, eu tenho um átomo de cloro aqui, com seus 7 elétrons na última camada, e outro átomo aqui, também tendo 7 elétrons na última camada. Perceba, se nós aproximarmos esse átomo de cloro desse átomo de cloro, observe o que ocorrerá. Teremos agora aqui 7 elétrons de um átomo de cloro e aqui 7 elétrons de um outro átomo de cloro. O que nós teremos aqui é este átomo à esquerda, não se esqueça, no centro dele tem uma coisa chamada núcleo, prótons, que estão atraindo agora quantos elétrons? Esses 7 elétrons pertencentes a este átomo aqui. Porém, há um oitavo elétron aqui, próximo, que este átomo de cloro está atraindo. Perceba, portanto, que esse átomo de cloro, da esquerda, ele tinha os 7 elétrons dele, mas me parece que agora há um oitavo elétron sendo atraído pelo núcleo. Ou seja, o átomo de cloro parece que está com 8 elétrons. Veja o átomo da direita. O átomo da direita era este daqui, que tinha os seus 7 elétrons. Porém, ao nós aproximarmos os dois átomos, este elétron aqui, que é do átomo de cloro da esquerda, parece que ele está sendo atraído pelo átomo da direita. Sim, porque aqui existe um núcleo, e este núcleo está atraindo este oitavo elétron. Pessoal, perceba, portanto, que nós temos agora dois átomos de cloro, onde esses dois elétrons aqui estão sendo compartilhados entre os dois átomos. Ou seja, esses dois elétrons estão pertencendo tanto ao cloro da esquerda quanto ao cloro da direita. Se você observar, ambos os átomos agora estão com 8 elétrons. Portanto, perceba que, ao aproximarmos esses dois átomos, houve um compartilhamento de 2 elétrons entre os dois átomos de cloro. Esse compartilhamento de 2 elétrons entre 2 átomos chamamos de ligação covalente. Você consegue observar que nessa tabela periódica nós temos aí os ametais. Onde estão os ametais?
Veja, os ametais são os elementos identificados por essa cor azul aqui na tabela periódica. Obviamente, ligação covalente será uma ligação feita primordialmente por esses elementos químicos aqui. Não se esqueça, temos aqui o caso do hidrogênio, que não está do lado de cada tabela, mas nós podemos também compará-lo, considerá-lo como sendo um ametal. Perceba, portanto, que boa parte dos compostos formados por ligações covalentes apresentarão na sua estrutura carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo e aqui os halogênios também, além do hidrogênio. Bem, vamos analisar agora as diferentes fórmulas para uma mesma substância. Você conhece ácido clorídrico, HCl? Veja, HCl é feita pela junção de um hidrogênio com um cloro. Como que essa ligação é feita? Lembre-se, o hidrogênio tem apenas um elétron. O cloro, na sua camada de valência, ele tem 7 elétrons. Se nós aproximarmos esses dois átomos, observe o que nós teremos agora. Esses 2 elétrons irão agora ser compartilhados pelos 2 átomos. Ou seja, o átomo de cloro, que tinha 7 elétrons, mais este, terá 8. Teoria do octeto. O hidrogênio, que tinha apenas um elétron, se ele compartilhar com o cloro, agora o hidrogênio terá um total de 2. Não se esqueça, o hidrogênio agora com 2 elétrons ficou com a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre. Portanto, nesse caso, todos os átomos atingiram a configuração de gases nobres. Veja, a ligação covalente é o compartilhamento desses 2 elétrons aqui. Como que nós representamos essa ligação covalente? Esse compartilhamento de 2 elétrons entre 2 átomos. Pessoal, a representação da ligação covalente é através de um traço, ou seja, esse compartilhamento de elétrons, a ligação covalente, é representado por esse traço aqui. Portanto, essa é a chamada fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular. É extremamente importante você perceber que a mesma substância química, ácido clorídrico, pode ser representada por 3 fórmulas diferentes. Aqui a fórmula molecular, a fórmula estrutural, onde eu mostro a ligação covalente, e aqui a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, onde eu coloco os átomos e os elétrons que eles têm na sua camada de valência. Bem, vamos ver uma outra substância também formada por ligação covalente. A água, H2O. Nesse caso, perceba, nós temos que ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O hidrogênio só tem um elétron. O hidrogênio só tem um elétron. Já o oxigênio apresenta 6 elétrons na sua camada de valência. Eu proponho que nós aproximemos esses 3 átomos. Sim, façamos ligações covalentes. Ao aproximarmos esses 3 átomos, observe o que nós temos. Lembra-se que o hidrogênio tinha um elétron, aqui está o elétron dele. O outro hidrogênio também com um elétron, aqui está o elétron dele. E o oxigênio que tinha os seus 6 elétrons, aqui dispostos. Perceba, o compartilhamento desses 2 elétrons é uma ligação covalente. O compartilhamento desses 2 elétrons é outra ligação covalente. Perceba que o H, que tinha um elétron, agora tem 2. Ficou igual ao hélio, que é um gás nobre. Novamente, perceba que o H, que tinha um elétron, agora tem 2. Ficou igual ao hélio, que é um gás nobre. E o oxigênio, que tinha 6 elétrons, com mais os 2 dos Hs, ficou com 8. Novamente, obedecendo à configuração eletrônica dos gases nobres. É importante você perceber que, nesse caso, ambos os átomos ficaram estáveis, porém, ocorreu aqui 2 compartilhamentos de elétrons, ou seja, 2 ligações covalentes. Vamos analisar agora a ligação covalente no gás oxigênio. Perceba, o oxigênio é um elemento da família 6A. O oxigênio apresenta 6 elétrons na última camada. O outro oxigênio
A mesma coisa. 6 elétrons na última camada. Perceba que, ao aproximarmos esses dois átomos, ocorrerá não apenas uma ligação covalente, e sim duas ligações. Sim, observe. Ao aproximarmos esses dois átomos, teremos aqui o compartilhamento de 2 elétrons entre esses dois átomos. Com isso, cada oxigênio que tinha 6 elétrons acabou ficando com 7. Porém, se fizermos mais um compartilhamento de 2 elétrons, ambos os átomos agora ficarão com 8. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio da esquerda ficou com 8. Vamos ver o oxigênio da direita? Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais esse 7, mais esse 8. Perceba que nesse caso houve compartilhamento de 2 pares de elétrons. Lembre-se, cada compartilhamento é uma ligação. Se aqui tivemos 2 compartilhamentos, 2 ligações covalentes. É o que nós chamamos de ligação covalente dupla. Perceba, portanto, que nesse caso, cada átomo de oxigênio acabou ficando com 8 elétrons. Porém, ocorreram 2 compartilhamentos, 2 ligações covalentes, o que nós chamamos de ligação dupla. Você já ouviu falar que o gás nitrogênio é um elemento químico formado por 2 átomos de nitrogênio? Nesse caso, haverá a necessidade de uma formação de uma ligação covalente tripla. Sim, perceba. Temos aqui um átomo de nitrogênio. Nitrogênio com 5 elétrons na última camada eletrônica. Do lado de cá, um outro átomo de nitrogênio, também com 5 elétrons. Se nós aproximarmos esses 2 átomos, perceba, teremos aqui o compartilhamento de 2 elétrons, é a primeira ligação covalente. Um compartilhamento de 2 elétrons é a segunda ligação covalente. E um compartilhamento de mais 2 elétrons, a terceira ligação covalente. Perceba agora que cada átomo que antes tinha 5 elétrons, cada um agora tem 8. Sim? Observe, o nitrogênio da esquerda, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 6, 7, 8. O nitrogênio da direita, ele tinha esses 5 elétrons dele. Porém, agora ele tem, além desses 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada átomo de nitrogênio, que inicialmente estava com 5 elétrons, após realizar 3 compartilhamentos, 3 ligações covalentes, cada nitrogênio ficou com 8. Logo, ambos ficaram com configuração de gases nobres. Observe que, no caso, houve o surgimento de uma ligação tripla. Bem, como você observou, existem vários tipos de ligações covalentes. Nós temos a ligação covalente do tipo simples, a ligação covalente do tipo dupla e a ligação covalente do tipo tripla. Neste caso aqui, nós temos a fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Neste caso, cada átomo de cloro tinha 7 elétrons. Após fazer o compartilhamento, ficou com 8. Não se esqueça, o compartilhamento é a ligação covalente. Aqui nós temos um átomo de carbono com 4 elétrons na sua última camada. Perceba, se o carbono tem 4 elétrons, ele precisa de mais 4 para ficar com 8. Portanto, ele compartilha 2 elétrons com o oxigênio, 2 elétrons com outro oxigênio, e nesse caso, observe, o carbono, que antes tinha 4 elétrons, agora tem os 4 dele, mais 5, 6, 7, 8. Ou seja, o carbono conseguiu ficar com 8 elétrons, enquanto que o oxigênio, que inicialmente tinha 6 elétrons, com essas duas ligações, ficou com 8. Esse oxigênio da direita, que também tinha 6 elétrons, com essas duas ligações covalentes, também ficou com 8. Surgindo aí, portanto, o CO2. E aqui a molécula de N2, que nós já havíamos estudado, através de 3 ligações covalentes. Portanto, a chamada ligação covalente tripla. É extremamente importante
você saber a diferença existente entre fórmula eletrônica, estrutural e molecular. Veja, a fórmula molecular, simplesmente você coloca o símbolo do elemento e a quantidade de átomos que tem. A fórmula eletrônica, ou de Lewis, o nome já diz, é a fórmula onde eu represento os elétrons da camada de valência. Então eu coloco os átomos que eu tenho na molécula e os elétrons que eles têm na camada de valência. Ao fazermos o compartilhamento dos dois elétrons, nós temos a ligação covalente, onde cada traço vai representar uma ligação covalente da fórmula estrutural. Novamente, nós temos aqui a fórmula molecular do oxigênio, a sua fórmula eletrônica e a sua fórmula estrutural. Para o nitrogênio, a fórmula molecular, a eletrônica e aqui a estrutural. E o mesmo para as demais moléculas. É extremamente importante você perceber o seguinte: na fórmula eletrônica ou de Lewis, basta nós colocarmos para cada substância os átomos que a compõem e a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência. Por exemplo, para o metano, CH4, tem 1 carbono e 4 Hs. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Coloco aqui, portanto, os 4 elétrons. E os hidrogênios, apenas 1 elétron. Não é necessário nós fazermos aquela circunferência representada aqui. Boa parte dos livros tem essas fórmulas eletrônicas mostrando aqui o compartilhamento. O ideal é você não mostrar. Ou seja, você simplesmente na fórmula eletrônica coloca cada átomo e a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Você já ouviu falar da amônia? NH3? Ok. Coloque o nitrogênio, seus 5 elétrons, e os hidrogênios, cada um contendo 1. A água, coloque 2 hidrogênios, cada um contendo 1 elétron, e o oxigênio contendo seus 6 elétrons. Perceba que não é necessário fazer aquela circunferência na fórmula eletrônica ou de Lewis. Para o ácido fluorídrico, a mesma coisa. Coloque o hidrogênio com 1 elétron e o flúor com 7 elétrons. Bem, eu gostaria de mostrar para vocês agora algo chamado elétrons livres ou elétrons não compartilhados. Veja, esse slide é muito parecido com aquele anterior. Eu gostaria de mostrar para você agora a diferença entre elétrons compartilhados e não compartilhados. Vejamos. CH4. Você concorda que esse carbono vai fazer uma ligação covalente com esse hidrogênio, outra ligação aqui e outra aqui? Sim? Ok. Me diga uma coisa. Sobrou algum elétron aqui? Algum elétron que não fez ligação? Não sobrou? Portanto, no metano não existem elétrons livres. Todos os elétrons estão sendo compartilhados entre os átomos. Agora, perceba uma coisa. Você está vendo essa molécula da amônia? Esse elétron aqui fez ligação com este. Este fez ligação e este também. Agora, uma pergunta. E esses 2 elétrons aqui de cima, no nitrogênio? Eles fizeram ligação química? Esses aqui de cima? Não? Ok. É o que nós chamamos de um par de elétrons livres. Portanto, na molécula da amônia, NH3, no átomo de nitrogênio, nós temos aqui um par de elétrons que não fez ligação química. Esses elétrons de baixo fizeram, mas esses de cima não fizeram ligações. Portanto, nós dizemos que o nitrogênio tem um par de elétrons livres. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. A molécula da água, H2O, você acredita que ela tem pares de elétrons livres? Sim. Inclusive, 2 pares de elétrons livres. Observe que o oxigênio ele tem aqui 6 elétrons. Porém, 2 estão fazendo ligações. Porém, esses outros 4 elétrons, 2 pares,
não estão fazendo ligações, esses dois aqui de cima. Se eles não fazem ligações, eles são elétrons livres, são elétrons que não estão sendo compartilhados com ninguém. Eles são única e exclusivamente do oxigênio. Veja, ácido fluorídrico. Ocorrerá uma ligação entre o H e o flúor? Sim. Você consegue perceber que no flúor existem elétrons que não estão sendo compartilhados? Inclusive, 3 pares de elétrons. O flúor, ele tem 7 elétrons. Este elétron aqui está sendo compartilhado com o H. Porém, esses outros 3 pares de elétrons não estão sendo compartilhados. São elétrons livres ou elétrons não compartilhados. Veja, nós precisamos analisar agora a distância interatômica e o número de ligações. Talvez você esteja achando isso meio complicado. Não é. Não é. Temos aqui ligações químicas feitas entre átomos idênticos de nitrogênio. Porém, me parece que aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio fazendo uma ligação simples. 2 átomos de nitrogênio fazendo uma ligação dupla. E aqui 2 átomos de nitrogênio fazendo uma ligação tripla. O que é isso daqui? 1,47 angstrom. Angstrom é uma unidade de medida. Sim, uma unidade de medida. Um angstrom vale 10 a menos 10 metros. Perceba. Quando você tiver 2 átomos de nitrogênio ligados por uma ligação simples, a distância entre esses núcleos é de 1,47 angstroms. Se 2 átomos de nitrogênio se ligarem por uma ligação dupla, perceba que a distância entre os átomos ela diminui. Os átomos ficam mais próximos. Observe que caso um nitrogênio se ligue a outro nitrogênio por uma ligação tripla, os átomos se aproximam ainda mais. Ou seja, quanto maior o número de ligação entre 2 átomos, menor a distância entre estes átomos. E para encerrar, eu gostaria que você me respondesse o seguinte. Você tem aí uma tabela periódica. Analise a posição do elemento carbono. Ele está aqui? Sim. Quantos elétrons o carbono tem na última camada eletrônica? 4. Se ele tem 4, para que ele fique com 8? Quantas ligações o carbono deve fazer, portanto? 4 ligações. Analise a situação do nitrogênio e do fósforo. Veja, são elementos da família 5A. Portanto, eles têm 5 elétrons na última camada. Se eles têm 5 elétrons, para ficar com 8, quantas ligações eles deverão fazer? 3. Já esses elementos da família 6A, oxigênio, enxofre, selênio, se eles são da família 6A, eles têm 6 elétrons na última camada. Se eles têm 6 elétrons, para ficarem com 8, quantas ligações eles deverão fazer? 2. Agora, halogênios são elementos da família 7A. Eles têm 7 elétrons na última camada. Se eles têm 7 elétrons, para ficarem com 8, quantas ligações eles deverão fazer? Apenas uma. Perceba, portanto, que de acordo com a localização do elemento na tabela periódica, eu consigo prever o número de ligações que ele deverá realizar. Ok? Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais as ligações covalentes. Até a próxima!